Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Evandro e nessa aula a gente vai fazer dois exercícios sobre a transformação isovolumétrica, transformação isocórica, também pode parecer assim, onde eu mantenho o volume constante e vario a temperatura e a pressão de forma diretamente proporcional, tá bom? Então, fazer dois exercícios vai aparecer para vocês aí na tela. Vamos lá, primeira questão, Max São Paulo diz lá: uma determinada massa fixa de ar, de gás contida em um balão encontra-se inicialmente em 100 TP, que é as condições normais de temperatura e pressão. Em uma transformação isovolumétrica, sabendo a pressão máxima interna permitida pelo balão é de 3 atmosferas. Se dobrarmos a temperatura absoluta inicial, a pressão final do gás e o efeito sobre o balão serão: letra A, 2 atmosferas e o balão não estoura. Letra B, 2 atmosferas e o balão estoura. Letra C, 3 atmosferas e o balão não estoura. Letra D, 1,5 atmosfera e o balão não estoura. E letra E, 1 atmosfera e o balão não estoura, tá bom? Então, olha só. A questão falou que tu tá numa transformação isovolumétrica, o volume é constante, então eu vou trabalhar apenas com a pressão e a temperatura. Ele falou que a gente tem um balão aí, tá bom? Esse balão que tá com gás dentro dele, beleza? E ele falou que esse balão ele aguenta uma pressão máxima de 3 atmosferas. O que significa isso? Se eu aplicar uma pressão maior que 3 atmosferas nesse balão, ele vai estourar, tá bom? Não pode passar de 3 atmosferas ou se passar o balão estoura, tá bom? Ele falou também que esse balão está na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente já está careca de saber que a temperatura inicial é 263 Kelvin, tá bom? No ensino médio, a gente usa 263 Kelvin. E a pressão inicial é 1 atmosfera, tá bom? Então o nosso T1 vai ser 263 Kelvin, o nosso P1 vai ser 1 atmosfera, tá bom? Ele falou que a temperatura foi dobrada, tá bom? A temperatura foi dobrada. Então a temperatura final, que é o nosso T2, vai ser 2 vezes a inicial, que é 273 Kelvin, tá? Então 2 vezes 273 Kelvin vai dar igual a 546, que vai ser a nossa temperatura final, nosso T2, tá bom? E a pressão final que ele pede para você o quê? Qual a pressão final e o efeito sobre o balão, ele vai estourar ou ele não vai estourar, tá bom? Então vamos lá. A gente viu lá que a lei de Charles, a lei da transformação isovolumétrica, eu pego P1 sobre T1, vai ser igual a P2 sobre T2, tá bom? Então, beleza, ele quer que você calcule a pressão final, P2, é esse aqui que eu quero descobrir, e o efeito sobre o balão, tá bom? Se o balão vai estourar ou não, tá bom? Então, olha só, P2 vai ser igual ao quê, gente? P2 vai ser igual ao quê? Basta eu passar a temperatura para o outro lado multiplicando, então vai ser P1 vezes T2 dividido sobre T1, tá bom? Eu isolei aqui o P2 passando o T2 para o outro lado multiplicando. Então, a partir daqui, gente, acaba a química, o resto é só matemática, tá bom? Então, a temperatura final, P2, vai ser igual ao quê? A pressão inicial. Qual é a pressão inicial? 1 atmosfera. 1 vezes a temperatura final. Qual é a temperatura final? 546 Kelvin. Dividido pela o quê? Pela temperatura inicial, que é 273 Kelvin. Então, olha só. P2 vai ser igual ao quê? Vai ser 1 vezes 546, vai dar o próprio 546. 546 dividido para 263 vai dar exatamente 2 atmosferas, tá bom? Que é a pressão aí. Então, olha só, a pressão final, gente, é o quê? 2 atmosferas. O que a gente percebe disso? Se o balão, a pressão máxima que é para exercida sobre ele é 3 atmosferas e a gente calculou, deu apenas 2, significa o quê? Que a pressão é 2 e o balão ele não estoura, tá bom? Ele não vai estourar. Por quê? Porque a pressão que a gente achou na questão ela é menor do que a máxima, que é 3. Então a pressão que foi pedida é 2 e o balão ele não estoura. Com isso vai dar a alternativa como resposta a letra A, que fala que a pressão é 2 e o balão não estoura, tá bom? Então, gente, uma questão muito bacana, tá? Daí de São Paulo, bem interessante. A gente vai para a segunda questão aí, então vamos lá. Então, seguindo aqui, gente, segunda questão aí do Paraná, fala lá. Um recipiente fechado de volume V contém certa massa gasosa a temperatura de 27 graus Celsius. E exercendo uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Após aquecimento, verificou-se que o novo valor da pressão era de 2 atmosferas. Supondo desprezível variação de volume, a nova temperatura em Celsius do sistema será o quê? Letra A, 600 graus Celsius, letra B, 540 graus Celsius,
Letra Z, 327 graus Celsius. Letra D, 273 Celsius. E letra E, 160 graus Celsius, tá bom? Então, olha só, gente, a gente falou que tem um recipiente com volume V lá, falou que a variação do volume é desprezível, ou seja, não houve variação. Então, o volume é constante, a gente está diante de uma transformação isovolumétrica, onde a gente vai aplicar a lei de Charles, tá bom? Temos que prestar atenção nisso. Então, olha só, ele falou que a temperatura inicial, nosso T1, é 27 graus Celsius. Só que acontece, para mim fazer os cálculos, gente, trabalhando com gás, a gente sempre transforma para a unidade padrão de temperatura, que é o Kelvin, tá bom? Então, 27 graus Celsius, basta você somar mais 263 e você vai achar a temperatura em Kelvin, que é 300, tá bom? Então, a nossa temperatura inicial é 300 Kelvin, desculpa. Então, a nossa pressão inicial, ele falou que é 760 mil de mercúrio. 760 mil de mercúrio, a gente já está careca de saber que vale exatamente 1 atmosfera. Então, a nossa pressão inicial é 1 atmosfera. A nossa pressão final, ele falou que é 12 atmosferas. Então, a pressão final, que é o nosso P2, é 12 atmosferas. E a temperatura final, o T2, ele é o que ele pede que seja em Celsius, tá bom? Então, olha só, gente. Quando você estiver calculando qualquer questão relacionada a gases, você sempre vai utilizar nos cálculos a temperatura em Kelvin, na unidade padrão. No final que você transforma. Então, ele pede que a temperatura final seja dado o valor dela em Celsius. Mas você vai fazer todo o cálculo em Kelvin, no final você transforma para Celsius, tá bom? Então ele vai pedir a questão, a temperatura final desse sistema, o nosso T2. Então, como uma transformação isovolumétrica, né, a gente aplica a lei de Charles, P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2. Então basta agora eu isolar a temperatura final, que é o que ele quer, e depois substituir os dados na questão e acabou aí, tá bom? Então, olha só, ele quer o T2, tá? O que eu faço aqui? Eu posso passar, multiplicar cruzado. Vai ficar P1 vezes T2, vai ser igual a P2 vezes T1. Aí eu quero isolar o T2, eu passo o P1 que está multiplicando para o outro lado dividindo. T2 vai ser igual a P2 vezes T1 dividido por P1, tá bom? Então, aqui, isolei a lei lá para me achar a temperatura do final, que é o que pede aqui, tá bom? Então agora é só substituir. Temperatura 2 vai ser igual ao quê? A pressão 2. Qual é a pressão 2, gente? É 2 atmosferas, né? 2 atmosferas. Esqueci de colocar aqui. 2 atmosferas vezes a temperatura inicial. Qual é a temperatura inicial? 300 Kelvin. 300 Kelvin. Dividido pela pressão inicial. Qual é o P1, gente? O P1 é 1 atmosfera, que é 760 mil de mercúrio. 1 atmosfera. Então, T2 vai ser igual ao quê, gente? Vai ser 2 vezes 300. 2 vezes 300 é o quê? 600. Dividido para 1 vai dar o próprio 600. Então, a temperatura deu 600 Kelvin, tá bom? Deu 600 Kelvin aí. Só que ele pede que essa temperatura esteja em Celsius, tá bom? Bem fácil. O que você faz? Você lembra que Kelvin é igual que a Celsius mais 273. Então, como tu quer a temperatura em Celsius, tu isola o Celsius. Celsius vai ser igual a Kelvin menos 273. Então, a temperatura em Celsius vai ser 600 menos 273. A temperatura em Celsius vai dar igual a quê? 600 menos 273 vai ser igual a 327 graus Celsius, tá bom? Então, essa aqui é a resposta. 327 graus Celsius. Você basta olhar lá na alternativa e marcar, tá bom, gente? Então, galera, esse é o vídeo de hoje, gente. Se você gostou, vem te pedir uma coisa, que você se inscreva nesse canal. Ajude a gente a alcançar a marca de 13 mil inscritos, é uma luta do canal aí. Pra gente continuar trazendo cada vez mais conteúdos melhores para vocês, com uma qualidade melhor de som, áudio. E eu preciso desse apoio, tá bom? Então se inscreva no canal e eu quero desejar aqui um forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal!